Mas vamos lá, a Inquisição, Rafael, né, ela não é uma instituição, né, ou ela é uma instituição? Ela foi pensada como uma instituição, mas ela não nasceu como uma instituição. Certo. Né? Porque muita gente tem a impressão de que, num dado momento, veio um decreto papal, instituiu a Inquisição e do dia para a noite a Inquisição estava pronta. Né? Não é bem assim, foi um processo histórico. Né? Então, se a gente olhar, muito antes da criação da Inquisição, a Igreja já possuía uma disciplina em relação ao modo de lidar com os problemas dentro da igreja, as heresias, que são os erros de fé, questões de disciplina, de comportamento moral dos seus membros, questões de comportamento moral do clero. Tudo isso, a igreja, ao longo, né, dos séculos, ela foi desenhando isso aí. Então, por exemplo, se a gente olhar para a igreja primitiva, nós não veremos nenhum tipo de sanção física, nenhum tipo de coerção exercida no campo humano, mas apenas no campo espiritual. Porque na igreja primitiva tinha-se uma visão de que se a igreja é de natureza essencialmente espiritual, ela pretende levar as pessoas para Deus, salvar as almas, né? Esse é o objetivo da igreja, então as sanções também devem ser espirituais. Então a gente vai ouvir falar disso pela primeira vez num dos escritos mais antigos do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo vai dizer: se vier alguém, mesmo que seja um anjo, pregar a vocês um evangelho diverso daquele que nós apóstolos pregamos, que seja anátema, ou seja, que seja excomungado, que seja posto fora da comunhão com a igreja. Então, o anátema na igreja primitiva corresponde à pena de excomunhão, que nós temos hoje prevista pelo direito canônico de 1983. Né? Eu vou acelerar aqui, desculpa te interromper, mas para dar um exemplo de um processo aqui recente, que tem a ver com essa discussão da pena que a sociedade civil impõe e a pena espiritual. Por exemplo, quem pratica o aborto vai receber a excomunhão. Exato. Né? É pecado grave, vai receber a excomunhão. Mas se uma pessoa, por exemplo, assassinar uma criança, o que é um crime terrível, não é um crime de excomunhão, porque o Código Civil já prevê a pena para esse assassino. A igreja está entrando justamente no que diz respeito às suas ações, num crime, inclusive, que é obscuro do ponto de vista da pena civil. Tem vários países, por exemplo, que não tem penalidade nenhuma diante do aborto. Para dar exemplo apenas, não é necessariamente o que você está dizendo, mas eu acho que para ilustrar aqui um caso de pena canônica e um caso da pena civil, mas que no decorrer dos séculos, Rafael, você me corrija se eu estiver errado, em alguns momentos essas forças se confundiram, ou entraram em atrito. Sim, não, isso já no começo da igreja, se a gente pegar na igreja primitiva, a visão era apenas espiritual, mas aí depois de 313, em março de 313, o imperador Constantino, ele assina o Edito de Milão, que deu liberdade de culto aos cristãos. Certo. Então os cristãos que eram coagidos pelo poder temporal, eles passam agora a ter uma possibilidade de prática religiosa aberta. Agora, isso não fez do cristianismo a religião oficial. Isso só aconteceria no Edito de Tessalônica, Teodósio, né? Com o imperador Teodósio em 380. Exato. E aí é interessante que aí começa a confusão. Então, em 380, o cristianismo se torna a religião de Estado. E os imperadores, desde Constantino, já havia uma certa confusão. Por quê? Por exemplo, quando surge a heresia ariana, que começa a abalar o cristianismo, e o império já era cristão, já tinha muitos cristãos, o próprio imperador Constantino, vendo o desejo do Papa de convocar um concílio para definir essa questão doutrinária, o que estava certo e o que estava errado, o que o Constantino fez? Ele colocou todas as forças do Estado à disposição da igreja. Ele mandou buscar os bispos e levá-los para Nicéia. E ele dizia para os bispos, no próprio concílio, ele falou, né, ele não tinha muito entendimento muito claro do que é ser bispo, ser leigo, né? Era uma conversão muito recente, então ele dizia para os bispos: vós sois os bispos de dentro da igreja e eu sou o de fora. Querendo dizer o quê? Vocês protegem a igreja espiritualmente, mas eu vou dar o respaldo jurídico, o respaldo militar para a fé. Por quê? Porque tanto Constantino quanto os outros imperadores, no decorrer dos séculos, perceberam que o cristianismo ele tinha uma capacidade de homogeneização da sociedade, de certa forma. Por quê? Espalhando a mesma fé, você tem o mesmo comportamento. E tomando essa fé como base da lei, a lei romana, depois de Teodósio, ela vai passar a repousar sobre a lei cristã. E aí é uma confusão de papéis. Então, a igreja e o Estado, elas se unem, e aí fica difícil precisar
onde é o campo de ação de uma e de outra, né? Então, atacar a igreja é atacar o Estado é atacar a igreja. Aí, em 385, 5 anos após o Edito de Tessalônica, nós vemos o primeiro caso de execução por heresia. Foi um herege chamado Prisciliano, que recebeu a pena de morte, e aí isso levantou protestos, inclusive de santos como Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, ele se levantou veementemente dizendo, não se pode matar um herege, é uma questão de fé. Não se pode aplicar uma pena civil por uma questão de convicção pessoal. Santo Ambrósio ficou muito bravo, ele dizia, o que se deveria fazer é informar o herege da heresia e tentar trazê-lo para a verdade católica, para a verdade da igreja, e não matá-lo, não tirar a possibilidade de vida dele. Só que, por outro lado, outros bispos apoiaram. Disseram, não, é interessante, foi lícito, o Estado tem essa... Então, começa uma confusão de poderes que não é tão fácil de precisar. E isso foi se prolongando. Então, por exemplo, quando a gente chegar no ano 800 com Carlos Magno, 500 anos depois disso, a situação ela dá vários passos à frente. O Carlos Magno, ele entendia que não só ele deveria ajudar a igreja a espalhar a fé, como era obrigação dele. Os territórios que ele dominasse, ele deveria fundar mosteiros, criar igrejas e levar as pessoas à fé. É o caso, por exemplo, durante o Império de Carlos Magno, é quando a igreja penetra na Inglaterra. A igreja, o cristianismo não tinha chegado na Inglaterra. Carlos Magno, unido ao Papa, vai fomentar o mandato de monges para evangelizar os ingleses. Aí é quando Santo Agostinho da Cantuária é mandado com um grupo de monges para evangelizar os ingleses e, de fato, consegue converter o rei pagão dos ingleses, que inclusive virou santo, Santo Eteoberto. Então, quer dizer, o Carlos Magno ele toma para si uma função que a priori seria da igreja. E aí essa confusão de poderes, por melhor que fossem as intenções, em alguns momentos vão criar atritos. Não confundir aqui, lembrando, um rápido parênteses aqui. O Agostinho de Cantuária é esse da Inglaterra, não é o Agostinho de Hipona, lá da Patrística, que o grande bispo Agostinho de Hipona. Se bem que os dois são gigantes.